Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse quadro onde nós estamos exercitando a leitura bíblica e fazendo comentários para a gente aprender mais sobre a palavra de Deus juntos. E hoje a nossa leitura é o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. E quero te convidar para a gente acompanhar o texto. Eu vou compartilhar a tela aqui com o texto bíblico na versão NVI. Tá aí para você acompanhar. Vamos começar então. Hoje o texto começa com a passagem onde é narrada a tentação de Jesus no deserto. Diz assim o texto bíblico: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Vou dar uma primeira parada aqui e algumas coisas chamam a atenção. Jesus foi levado, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto foi o próprio Espírito Santo. E durante esse tempo, durante 40 dias onde ele esteve no deserto, ele foi tentado pelo diabo, a Bíblia diz. A gente tem aqui na sequência alguns episódios onde o diabo tentou Jesus, mas a verdade é que o texto nos diz que durante os 40 dias ele foi tentado. Uma coisa interessante é que Jesus estava no deserto. O deserto é um lugar onde muitas vezes nós associamos a dificuldades, a ausência de recursos, mas o deserto também era o lugar talvez mais apropriado para Jesus sofrer as tentações, porque no deserto não há distrações, no deserto é onde a nossa concentração está focada em Deus. Jesus estava aqui sem distrações no momento de busca, de comunhão com Deus, levado pelo Espírito Santo a esse momento, e durante os 40 dias ele sofreu tentações, e a gente vai ver nesse texto que Jesus venceu as tentações. O texto diz então também que nesse tempo de 40 dias Jesus não comeu nada, ou Jesus passou em jejum. Jejum é uma disciplina espiritual, é uma disciplina em que nós voluntariamente afligimos a nossa alma, nos privando de alguma coisa, nesse caso aqui de alimentos, para que a gente possa ter maior domínio do corpo, e assim poder estar também em maior sintonia com a nossa alma, em sintonia com Deus. E o jejum é acompanhado muitas vezes de tempos de oração, de leitura da palavra. Então é uma disciplina espiritual, e a Bíblia fala sobre o jejum, é uma disciplina que a gente deve também pôr em prática. Jesus aqui passou 40 dias em jejum. A Bíblia diz que ele não comeu nada, não diz que ele não bebeu água. Com certeza Jesus ingeriu líquidos, mas não comeu nada. E ao fim desse tempo ele teve fome. Também mostra aqui que Jesus era homem, tinha um corpo humano perfeito que sentia necessidades, fome, provavelmente cansaço, fraqueza, tudo isso Jesus sentiu. Mostra aqui a humanidade de Jesus, Muitas vezes o texto bíblico nos revela a divindade de Jesus, e aqui o texto bíblico nos revela também a humanidade de Jesus. O diabo lhe disse, versículo 3, se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. E aqui, uma necessidade básica, de todo o corpo humano, é fome, saciar a fome. E o diabo está oferecendo aqui, olha, te alimenta, mas não só isso, A pitada aqui da tentação está onde? Se és o Filho de Deus, levando Jesus a ter que provar algo que obrigatoriamente ele não precisaria provar, E aí Jesus vai responder ele como? Versículo 4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus aqui cita uma passagem, eu vou abrir aqui, cita uma passagem de Deuteronômio, Deuteronômio 8, versículo 3, Jesus cita a própria escritura, a própria palavra de Deus para retrucar, para responder a tentação. No versículo 5 continua, o diabo então o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. Interessante que o diabo mostra para Jesus todos os reinos do mundo e ele diz assim, eu te darei autoridade sobre eles
e todo o seu esplendor, porque me foram dados. Ou seja, ele diz, olha, são meus, eles me foram dados, e posso dar a quem eu quiser. Agora a pergunta é, quem deu ao diabo, a Satanás, os reinos do mundo? E aí a gente vai ver que quando Deus cria o homem e o coloca no Jardim do Éden, ele coloca o domínio da terra, o governo da terra, das coisas, né, dos animais e toda a gestão desse mundo na mão do homem. Só que o homem peca. Houve ali no Gênesis, a gente lê sobre a queda. E nessa queda, né, o homem foi derrotado, o homem pecou e concedeu autoridade ao diabo sobre o mundo. Então, o diabo aqui não estava necessariamente dizendo algo que não é. Jesus, inclusive, não diz que é mentira. Mas Jesus responde. Jesus, inclusive, não discute com o diabo nenhuma vez nesses episódios. A gente vai ver isso. Mas Jesus rebate, né, com um argumento do texto bíblico, que é a palavra de Deus. Jesus responde aqui, quando ele diz, né, então se me adorares, isso será teu, né, o diabo diz. E aí Jesus responde essa parte dizendo, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E isso é um texto também de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Versículo 9. O diabo levou a Jesus, o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, mais uma vez, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Algumas coisas interessantes dessa última citação da tentação aqui é que o diabo leva Jesus a Jerusalém, na parte mais alta do templo, inclusive, né? E diz, olha, jogue-te daqui para baixo porque está escrito. E aí o diabo, Satanás, vai citar uma passagem bíblica. O que a gente pode entender daí? O diabo conhece a Bíblia. Muitas das coisas que levam as pessoas hoje ao engano são textos bíblicos, porém retirados do seu contexto. O não entendimento da Escritura, a não compreensão do que a Bíblia diz, ou onde ela se aplica, ou da sua interpretação, levam muitos ao engano. E o diabo estava fazendo exatamente aqui, usando uma verdade daquela Bíblia, só que tirada de contexto. O texto sem o seu contexto e fora da sua interpretação. E aí ele cita a Bíblia, né? Então Jesus responde, dito está, também citando a Bíblia, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 13, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Interessante ver que as tentações não pararam, né? O diabo não se afastou de Jesus e disse, olha, aqui não tem jeito, eu não vou tentar mais porque já foi visto que eu não vou ter vitória. Não, ele o deixou até ocasião oportuna. Em outro momento de fragilidade, em outro momento difícil, talvez o diabo estava lá. Inclusive o momento que a gente vai ver na narração dos evangelhos, o momento que talvez Jesus estava mais suscetível a isso, e foi o momento crucial, foi os momentos que antecederam a sua crucificação, né? A sua prisão no Getsêmani, quando Jesus já sabia que seria preso, né? Seria preso, crucificado, morto, né? Jesus estava ali em profunda ansiedade e certamente foi um momento de tentação, levando Jesus talvez a pensar, né? A cogitar, o diabo talvez tentando ele fazê-lo desistir. E a gente vê isso inclusive relatado naquele filme, A Paixão de Cristo, né? No momento do início do filme isso aparece. Isso não consta na Bíblia daquela forma, né? Mas a gente pode imaginar, aquilo é um bom retrato do que pode ter acontecido. Então, o diabo não desistiu, ele só deixou para outro momento. E isso acontece também na nossa vida, né? Talvez o momento daquela tentação passa, mas virá outro. Então a gente precisa, assim como Jesus, estar preparado. Jesus se preparou aqui, Jesus estava muito preparado, ancorado, embasado, né, fundamentado na palavra de Deus. Todas as vezes que a tentação veio também à memória um trecho da palavra que o levava a não tomar a decisão errada, mas permanecer firme naquilo que ele sabia que deveria fazer. Então, muito interessante isso. Próxima parte diz assim, Jesus voltou então dali para Galileia, né?
no poder do Espírito também vejo. Jesus foi pelo Espírito para o deserto e Jesus volta para Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. Jesus foi criado em Nazaré, né? A Bíblia nos fala isso. Nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler, né? Ler o quê? Ler a escritura, ler os textos, né, da Bíblia que eles dispunham na época em forma de rolos, né, que eram lidos na sinagoga. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Olha só que interessante. Jesus vai à sinagoga naquele sábado. Naquele sábado foi-lhe dado o livro para ler, e o livro que foi dado para ele foi o livro do profeta Isaías. E ele abriu e encontrou esse texto para ser lido. Muitas vezes, e a gente vai ver depois aqui o que Jesus fala sobre esse texto, muitas vezes a gente está fazendo a leitura bíblica, como aqui agora, né? A gente está hoje no capítulo 4. E numa leitura sequencial, a gente não escolheu um texto, a gente não definiu o que ia ler, né, de acordo com a nossa conveniência, mas numa leitura sequencial. O texto bíblico fala conosco conforme a nossa realidade de vida naquele momento. E isso é muito interessante, né? Deus usa a sua palavra como ele quer na nossa vida. Olha o que diz Jesus na sequência aqui. Então Jesus fechou o livro, né? Versículo 20, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Jesus disse: olha, hoje se cumpriu essa palavra que foi lida, agora mesmo, né? Jesus está falando ali, diz aqui que o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E esse era o ministério de Jesus, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, estava aí para anunciar, né, que chegou a salvação, boas novas, proclamar liberdade, né? Liberdade dos pecados, promover recuperação da vista aos cegos, né? Jesus curou muitos doentes, muitos cegos, inclusive, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça, né? O evangelho de Jesus era o evangelho da graça a partir de agora, né? A graça salvadora que se manifestou. Então Jesus diz, né? Isso se cumpriu nesse dia. E aí ele se admirava pela forma como Jesus falava, né? Mas olha o que acontece no versículo 22. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Olha o que acontece, né? Apesar da mensagem, apesar da forma como Jesus ensinava com autoridade, apesar de tudo, surgiu uma dúvida aqui, né? Que é a seguinte: poxa, não é esse aí o filho do José, o carpinteiro? E muitas vezes, né? Essa questão, há um preconceito aí da mensagem. Quem está trazendo a mensagem, né? Quem é esse? Será que o mensageiro descredibiliza a mensagem? E aqui, como eles conheciam Jesus, né? Viram ele crescer entre eles, viram ele se desenvolver, talvez desde criança, né? E pensaram assim: poxa, mas isso não é o Jesus, aquele, né, o filho de José que vive aqui entre nós? Como assim, né? E aí Jesus percebe isso e diz no versículo 23, Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão aquele provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Jesus já tinha iniciado, né, o seu ministério depois do batismo de João Batista. Jesus tinha iniciado seu ministério e já tinha feito algumas coisas em outros lugares, né? A fama de Jesus começou a aparecer, alguns milagres que Jesus já tinha feito, né? E aqui, isso que Jesus fala aqui, né? Médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui na nossa terra, em tua terra, o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. E aí Jesus segue. Continua ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. A gente diz isso aqui, né? De que santo de casa não faz milagre, é o provérbio popular aqui no Brasil, é isso que Jesus dizia aqui, né?
Nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Aqui faz referência a um texto, né, onde no ministério do profeta Elias tinha orado por Deus para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e meio. Deus tinha dito que não choveria durante 3 anos e meio, não choveu, houve uma grande seca e fome. E certamente havia viúvas, né, entre aquele povo, mas aqui diz, olha, nenhuma viúva, né, recebeu Elias ali, a não ser Elias foi enviado por Deus a uma viúva de Sarepta, que é de uma outra região, né, de Sidom. E nesse caso, né, essa viúva recebeu a visitação do profeta e ela teve as suas necessidades supridas, inclusive o seu filho faleceu e o filho foi ressuscitado, né, Deus o ressuscitou. E diz aqui também, havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, que foi o profeta logo após Elias. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Isso faz referência a uma história também do ministério de Eliseu, onde Naamã, um sírio, né, um capitão da guarda, veio até Eliseu para ser curado, né? E Eliseu enviou ele ao Rio Jordão, para que ele se banhasse no Rio Jordão e fosse, a partir de 7, né, mergulhos no rio, fosse curado. Deus usou aquela forma para isso acontecer e ele foi curado da sua lepra. Então diz aqui, olha, havia muitos leprosos, mas o único que foi curado naquela época ele foi Naamã, um estrangeiro. E aí, né, isso Jesus falou em relação à questão deles não o receberem, não crerem nele por ser da terra deles, né, por ser conterrâneo, o preconceito que eles tinham. Jesus falou isso, e aí olha o que acontece no versículo 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Olha que contraste, né? Há pouco eles estavam elogiando Jesus, achando muito bom o que ele falava. Só que quando ele confronta, né, a fala dele, a palavra dele confronta os desejos do coração, ou enfim, até a sua hipocrisia, ou o preconceito que eles tinham, a dureza do coração, eles se voltam contra Jesus, né? E querem matar Jesus, jogá-lo do precipício. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Que coisa, né? Assim, muitas vezes hoje em dia também, né? As pessoas procuram gente que fala aquilo que elas querem ouvir. Quando alguém fala a verdade, que não é tão agradável, a primeira reação é rejeitar, né? Então, aqui já aconteceu no tempo de Jesus. Seguindo o versículo 31, diz assim, então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo, também na sinagoga, né? No sábado. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força, que queres, Jesus de Nazaré? Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és, o Santo de Deus. Olha que interessante, o homem endemoniado, possesso, ele estava dentro da sinagoga. Então a gente acha que o diabo não entra na igreja, né? O diabo tem medo da cruz, mas o endemoniado estava dentro da sinagoga. E o demônio se manifestou quando Jesus apareceu, né? E ele gritou com toda a força que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Por quê? Porque o demônio, o diabo, sabe qual é o final dele, né? Sabe que vai ser destruído, sabe que está derrotado. Mas ainda não havia chegado o tempo aqui, né, disso acontecer. E ele disse, sei quem tu és, o Santo de Deus. Ele declara, o próprio diabo sabe quem Jesus é. Olha só que interessante, não basta, aqui é uma lição para nós, não basta sabermos quem Jesus é. Não basta nós sabermos que Jesus é o Filho de Deus. Não basta nós termos conhecimento, né, intelectual sobre Jesus, ou histórico sobre Jesus, ou a gente até achar bonito aquilo que Jesus fala. Nós precisamos crer. E crer na Bíblia significa obedecer. Obedecer não é só acreditar. Crer é obedecer. O diabo acredita em Jesus, ele sabe quem Jesus é, ele sabe o poder que ele tem, ele sabe tudo isso, mas ele não obedece, ele não se submete. E essa é a grande diferença.
E olha o que Jesus faz aqui então, né? Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão, diante de todos, e saiu dele sem o ferir. Jesus, com uma palavra, repreende o diabo aqui, repreende o demônio, e mandou calar-se, né? E sair dele. Jesus não deu conversa para o diabo, né? Ele mandou sair. E jogou o homem no chão, né? O demônio jogou o homem no chão, diante de todos, e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados, e diziam uns aos outros: que palavra é essa? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Interessante que, acho que até aquele momento não havia tantas manifestações de demônios, né? E talvez até situações em que o demônio fosse expulso. Aqui aconteceu pelo poder de Deus, né? Pela palavra de Jesus, a própria presença de Jesus incomodou o demônio, incomodou o diabo, foi tentá-lo, incomodou o demônio que havia possuído aquele homem, né? Então a gente vê uma reação aqui do império das trevas diante de Jesus. Seguindo no versículo 38, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. Simão, aqui era Simão Pedro, né? Que veio a ser depois um discípulo, um apóstolo de Jesus. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Olha que interessante o relato de Lucas, que é médico, e ele diz: a sogra de Simão estava com febre alta. Isso é um relato de um médico, né? Relato de um médico que detalha aqui o que ela tinha e faz uma observação do estado de saúde dela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Jesus cura essa mulher com uma palavra, né? Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus! E ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Jesus aqui repreende os demônios, né? Repreende os demônios e não os impede, e os impede de falarem. Pensar assim, poxa, por que né, se eles declaravam que Jesus era Deus, por que, ou Filho de Deus, por que Jesus impedia? Porque talvez de alguma maneira isso atrapalhasse o ministério de Jesus, né? O tempo de revelação de Jesus e também talvez até a reputação de Jesus, né? Então Jesus os manda calar-se, né? Jesus curou doentes, expulsou demônios, e diz que no versículo 42, ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Jesus então segue o ministério dele. E interessante que no versículo 42 diz que Jesus ia a um lugar solitário para ter o seu tempo, né, devocional com Deus, seu tempo de comunhão com Deus, seu tempo ali em solitude. E Jesus então disse que é necessário que eu pregue as boas novas, né, em outras cidades, e Jesus ia expandindo o seu ministério. Interessante então a gente aprender nesse capítulo 4, né, o poder de Jesus sobre a vida, sobre a saúde, sobre os demônios, sobre tudo, né? A manifestação do poder de Deus aparecendo. Quero te convidar para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e também continuar conosco na leitura, nessa jornada de leitura bíblica no capítulo que nós leremos amanhã, o capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Até mais!